Pessoal, tudo bem? E aí, quero começar hoje diferente. A gente tem um lema na Quinta Valentina que é não venda um sapato. Nosso objetivo não é vender sapato, é mais além. É fazer uma amiga, uma amizade, é criar um relacionamento com as clientes da Quinta Valentina. E é isso que eu tento fazer aqui toda sexta-feira, falando com você sobre sapatos. Então eu peço, deixa um comentário, dá um feedback, uma sugestão de tema. Eu vou adorar responder e interagir com você. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco mais técnico. Quero que você seja uma expert em sapato. Dá até para pegar um dicionário, porque a gente vai falar hoje vários nomes bem técnicos. O tema de hoje é composição de sapato. Como é um pouco longo, decidi dividir em duas partes. Hoje nós vamos falar de tudo que dá para ver aos olhos, né? O que a gente consegue enxergar quando a gente vê o sapato. E na semana que vem eu vou falar da parte da estrutura do sapato, tudo que está por dentro dele e que a gente não consegue ver. Então, o tema de hoje é composição de sapato. Vamos lá, vou começar. Primeira palavra, cabedal. Cabedal é toda essa parte de cima do sapato, que está acima da palmilha. Pode ser o cabedal igual dessa sandália aqui, que são tiras e aqui a fivela. Pode ser um escarpão, que é todo fechado, ó. Toda essa parte aqui de cima é cabedal. Pode, por exemplo, ser esse cabedal aqui, que é com vinil. Pode ser um cabedal assim, de tirinha. Toda essa parte de cima é chamada de cabedal. Aí, dentro de cabedal, a gente tem a gáspia, que é essa parte aqui, sempre a tirinha da frente a gente chama de gáspia. E a pulseira. Isso, gáspia e pulseira, a gente não vai ver, por exemplo, no escarpão. Mas na sandália, sim, a gente vê. A gáspia, nesse caso aqui, é uma gáspia em cruz. Essa gáspia aqui é retinha. E tem também as pulseiras. Mesma coisa aqui, ó. Se a gente vê esse modelo aqui, ó, a gáspia é essa tira aqui da frente. Então, a gente vê o cabedal, gáspia e pulseira. Vamos lá, ainda aqui no cabedal. Existe o que a gente chama de vivo, que a gente também fala em roupa, por exemplo, né, que tem o vivo. Veja aqui, a gáspia, ela tem um vivo aqui em couro. Esse vivo dá o acabamento, tá vendo aqui a costurinha? Então, ela é toda na cortiça natural e tem esse acabamento aqui que é o vivo no couro. Aqui, por exemplo, ó, também fica bem claro que ela é no pelo onça e tem o vivo aqui no couro nobuque. A gente chama isso sempre de vivo, ó. A gente vê aqui o vivo também. Vivo é uma coisa que é muito legal, dá acabamento, um acabamento interessante para alguns materiais e sempre dá pra gente usar uma cor contrastante ou uma cor tom sobre tom, que faz bastante diferença no sapato. Seguindo, a gente também tem o debrum. O debrum é a parte lateral da palmilha de montagem. Palmilha de montagem é o que eu vou falar na semana que vem, porque está dentro. Mas a gente consegue ver aqui a parte de fora dela, que é o que a gente chama de debrum. Tá vendo? Aqui na parte de fora é nesse couro. Aqui, por exemplo, ó, é no nobuque. Tem uma outra palmilha aqui, né, debrum, que a gente consegue ver, no caso dessa sandália aqui, ó, que ela tá encapada no cetim. Isso aqui a gente chama de debrum. E também biqueira, debrum e biqueira. Geralmente o debrum e a biqueira, que é essa parte da frente aqui, sempre tem o mesmo material, mas a gente sempre fala debrum e biqueira, porque tem sapato que pode ter a parte aqui do debrum, a gente pode usar um material e a biqueira outro material, são um produto mais colorido. Mas geralmente debrum e biqueira sempre a gente utiliza o mesmo material. Olha que interessante, no caso do slip-on, por exemplo, essa parte aqui do slip-on é chamada de debrum também, tá vendo? Essa parte, todo o acabamento dele aqui é chamado também de debrum. Por último, quero falar sobre o afio. Afio é uma modalidade, né, uma especificação que a gente vê mais em bolsa, mas existe também em sapato. Por exemplo, esse modelo que eu vou apresentar aqui. Veja que ele é todo no tom goiaba, mas você vê no finalzinho, assim, ele no recorte a laser, todo preto. O afio dele é preto. Quando a gente tem esse trabalho de corte a laser, é muito comum que a gente utilize o afio. Para você ver aqui, ó, no caso dessa bolsa, ela é rosa e o afio é preto. É essa parte aqui.
A gente pode colorir o afio, né, de qualquer cor. Então, aqui ele fica bem aparente, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre salto, e aí não é ainda tipo de salto, porque esse é um tema muito grande também e está entre os meus próximos. Eu vou falar um pouquinho sobre a forração do salto. Então, além dos saltos forrados, por exemplo, com o material do cabedal, por exemplo, aqui, ó, que está forrado com material de cortiça, que é o material de cabedal, às vezes tem forrado com couro. A gente tem umas forrações que eu particularmente gosto muito, que a gente chama de fachete. Fachete é o nome dado à forração que imita madeira. Quando a gente fala assim, é salto de madeira, que você imagina uma madeira, não é madeira, é couro. Sempre esses fachetes que imitam a madeira é um trabalho, é um couro trabalhado, que eles dão um acabamento que dá esse aspecto aqui de madeira. Mas na verdade ele também é forrado de couro. Mas aí como tem esse trabalho, a gente chama sempre de fachete. E aí tem vários tipos de fachete, de madeira na horizontal, na vertical, como esse aqui, mais clara, mais escura. E aí então pode ser também forrado no material do cabedal, pode ser o salto forrado com corda, e a gente sempre chama assim de salto, por exemplo, esse aqui é um salto Anabela, mas quando eu vejo um salto que ele é uma coisa só, como esse modelo aqui, a gente chama de cepa. Quando não tem, por exemplo, aqui tem plataforma e tem salto. Aqui é uma coisa só, então é chamada de cepa. Já nesse caso, a gente tem o salto e tem a plataforma. Se não tiver plataforma, a gente chama de sola seca, como é esse caso aqui. Para finalizar, vou falar um pouquinho aqui de baixo. Essa parte aqui a gente chama de solado e essa parte aqui a gente chama de tacão. Então, o solado é toda a parte da planta do sapato até a boca do salto, que é aqui, ó, a boca do salto, tá vendo? Depois, essa parte aqui a gente não chama de solado, a gente chama de tacão. E de unisola, já ouviu falar sobre unisola? Pois unisola é quando não existe a sola e o tacão, é tudo uma coisa só, uma sola só. Por exemplo, esse modelo aqui, tá vendo que ele não tem tacão? A própria sola vai até o salto, não tem um outro material aqui que vai em cima do salto, que seria o tacão. Então isso daqui, ó, assim como esse modelo aqui, a gente chama de unisola, certo? Quem aí acha que decote só está em blusa, em vestido? Pois negativo. Decote também está nos sapatos. A gente chama de decote essa parte aqui, ó, do recorte do sapato. Ao invés de falar recorte, a gente chama de decote. Então, essa parte aqui é o decote do sapato. Aqui é um decote arredondado. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe que o decote em V está muito em moda, que é aquele decote mais aprofundado aqui. E já teve moda de decote bem quadrado, assim como as roupas. Depois a gente tem a parte do forro do sapato, que é essa parte que está por dentro dele aqui costurado, e a palmilha interna. A palmilha interna da Quinta Valentina, por curiosidade, é muito bem estudada e trabalhada. A gente tem como padrão essa tonalidade aqui de um tom camelo, que é a mesma tonalidade do forro, essa costura dourada e a etiqueta aqui também costurada. Então, essa parte aqui de forro e palmilha interna do sapato. Ó, vou falar só um detalhe, que é mínimo, passa despercebido, mas faz toda a diferença e eu, dependendo do estilo do sapato, acho maravilhoso. Chama-se a vira da sola. É isso aqui, tá vendo? Sabe quando a gente tem que a sola parece que ela fica um pouquinho maior do que aqui a biqueira e dá essa vira aqui? Isso daqui é muito legal. Essa, no caso aqui, ó, é pespontada, tá vendo? Tem umas que tem um pesponto aqui em cima, ou tem uma outra cor na vira. Isso aqui nada mais é do que um detalhe e é chamado de vira da sola. Eu adoro todas as sandálias que tem isso aqui. Eu acho que fica mais robusta, mais chique. Não sei, eu acho que dá um tchan na sandália muito legal. Chama-se vira. Agora, seguinte, tarefa de casa, pegadinha. A hora que você for ligar para Quinta Valentina e pedir aquele bag cheio de sapatos maravilhosos para você provar, você vai falar, aí você quer essa sandália aqui. Ao invés de você falar assim, amiga, me traz uma sandália tipo nude, vai com tudo, para eu combinar com todos os meus looks, você vai fazer assim, pensar, assistir o Valentinas Day.
Fala assim, amiga, preciso de uma sandália, salto grosso, fachete de madeira, quero debrum e a biqueira no mesmo tom do cabedal, uma gáspia de tira, assim, mais grossinha um pouco para dar mais sustentação, decote V. Tem? Ah, o tacão, por favor, no mesmo tom, que eu quero tudo meio tom sobre tom, tipo um tom natural. Você me traz? E aí eu tenho certeza que ela vai falar, é pra já, vou te levar essa sandália aqui, porque a Quinta Valentina sabe tudo. Beijo pra você e tchau, tchau. Então esse detalhe aqui que eu amo chama-se vira. Vira, 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 vira. Vira homem, vira, 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 vira lobosomem, vira, 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 vira homem, vira, vira.